Esse programa é um oferecimento Correia e Xavier Advogados, comprometimento e competência. E Grupo Épicos Outlier, excelência em contabilidade, compliance e controladoria. Canal Universo Equestre apresenta Tô na Pista, com Luiz Fernando Monzon. Olá, amigos, que bom ter vocês de novo conosco. Esse é o Tô na Pista e hoje eu recebo Paula Gutmann, veterinária brasileira, hoje dedicada à reprodução equina, que tem novidade quase que toda semana. E agora ela acabou de chegar de um grande congresso. Mas, Paula, eu quero começar diferente. Eu te vejo montar a cavalo desde muito criança, principalmente aqui em Teresópolis, onde hoje estamos realizando essa entrevista. Fala para mim, como é que o cavalo te acha nessa situação aí de Então, vida? Eu comecei realmente aos 9 anos de idade, montando aqui no Teresópolis Golf Clube, né? E logo tive a minha primeira mentora, que foi a Sandra Saboia. Sandra Saboia de Albuquerque. Sandra Saboia de Albuquerque, que muito cedo me ensinou essa... Ela me dava aula de equitação e aula de vida, assim, porque ela me ensinou realmente a responsabilidade de cuidar de um cavalo, de saber se as vacinas estão em dia, se o veterinário veio, se vai ter concurso e, né, tinha essa rigidez que foi muito educativa, foi muito bom. E eu ia para os concursos, né, fazia adestramento. E aí depois fui fazer veterinária. E aí mudou um pouco o foco do cavalo, eu já não conseguia montar muito, foi assim, aquele dilema, né? Você acha que está traindo o seu cavalo. Porque Muita gente passa por isso. se deixa de montar todo dia e passava a noite acordada porque outra pessoa ia montar o meu cavalo, aquelas coisas, né? Saía da faculdade, vinha para Teresópolis, matava a aula para vir montar, acordava às 5 horas da manhã para voltar para Niterói. Mas aí realmente, finalmente entrei mesmo na veterinária e comecei a fazer estágio na hípica. Do Rio. E aí veio, né, o meu segundo grande encontro de experiência de vida, que foi trabalhar com Mauro Reis. Sim. Que é meu guru até hoje, né? Ele já era o professor lá, o pai dele ainda estava dando aula lá na UF? Não, isso era na hípica, né? Não, eu sei, Mauro Reis na hípica, mas você fazia a Universidade Federal Fluminense. Isso, Universidade Federal Fluminense. Você chegou a pegar o pai dele, Milton Reis, lá? Não. Foi um grande mestre também, esse eu conheci. É. Foi o responsável pelo plantel da hípica durante muitos anos, antes do Mauro se formar veterinário, e hoje é um catedrático, né? É. E aí depois eu fui para os Estados Unidos fazer um internship num hospital só de cavalo, né? Em Leesburg, na Virgínia. Foi um ano de muita ralação. Tinha noite que a gente operava 3 cólicas e outro doente, e cirurgia no dia seguinte e tal. Muita, assim, experiência, foi realmente muito legal. E quando eu voltei dos Estados Unidos, eu voltei para Teresópolis. Tá, para montar o teu... para seguir uma carreira solo ali, trabalhando autônoma. Depois arrendei o Aras Boa Fé. Sim. E foi, assim, uma experiência de aprender gestão, né? Sim. Porque veterinário... A técnica você entendia, mas você tem que fazer É uma combinação difícil. A gente trabalha muito e não consegue organizar a vida, né? Então, ali tive que aprender na marra e a fazer essa coisa de gerenciar mesmo um Aras, um negócio que tinha que sobreviver, tinha que... E foi muito bacana, Você ficou quantos anos lá? E Aras Boa Fé foram... Eu me lembro, uns 8 pelo menos. Uns 8 ou 10. 8 ou 10. E aí depois
coincidentemente, na mesma época em que o Aras Boa-Fé foi vendido, eu comprei a minha propriedade. Certo. E aí, né, foi... Aqui mesmo em Teresópolis. Aqui mesmo em Teresópolis. Se apaixonou pela serrinha. A gente, hoje até ir ao Rio Ir ao Rio não deve ser bom para quem mora penso nesse paraíso, 20 não. mil vezes. Será que eu preciso mesmo ir ao Rio, né? Eu imagino. Então a gente... se Hoje, como é acostuma, que é né? a tua estrutura lá? Então hoje eu tenho lá, fiz um pequeno centro de reprodução, Ok. né? A gente, no Rio, principalmente na Serra, a gente está num relevo que não é, assim, convidativo para criar cavalo, tá. né? Mas, por outro lado, a gente tem outras Vantagens. benesses, né? Uhum. Esse clima maravilhoso, a água maravilhosa e tal. Mas, e aí eu fui, né, entrando mais na reprodução e montei lá um lugar que eu recebo égua para inseminar, para transferência de embrião e tal. Algumas ficam lá para darem cria lá e criar potro e tal. Não é um lugar muito grande, né? Porque, quer dizer, é grande, mas a área aproveitável, Entendo. né? Não, se a gente compara aí com o interiorzão de São Paulo. Que aquilo é uma mesa de sinuca, diferente. Aqui nós temos montanha. Você, por um lado, você tem o ar melhor, e o clima, principalmente, é mais complicado de você ter áreas planas grandes, né, para isso. Então, muito bacana quando começa a trabalhar os cavalos, sim, né? Que aí exterior, submorro, claro, ajuda nesse aspecto. Bem legal. Mas na formação deles, quer dizer, dali da desmamar até o 3º ano, 3 anos e meio, quando começa, então, o trabalho de doma, tem que alugar a pasta em algum canto, tem que levar eles para... Tem que dimensionar bem, né? Quando não dá para ter muito cavalo e pouco pasto, pouco espaço. Como é que é o teu cliente médio? É aquele que tem uma égua e quer um filho dela mesma, mas com um garanhão espetacular? Ou aquele que vem procurar você porque quer alugar uma égua receptora, porque ele quer ter filho da fulana com o Beltranão lá famoso? Como é que é o que você mais tem hoje? Meu cliente médio é justamente esse que tem uma égua e quer ter um potro dessa égua. Dessa égua. E pode ser por transferência de embrião, pode ser por deixar na égua mesmo, usar a égua como matriz, né? E não tem o lugar. Sim. Né? Porque a gente sabe o quanto de trabalho que envolve isso. Né? Então, esse é o meu cliente médio. E hoje a gente está entrando, né, na era do embrião congelado. Certo. Né? Começar a congelar embrião, que você pode fazer da própria égua. Então, você pode ter uma égua que você guarda ele ali por um momento oportuno. Né? Às vezes mais lá na frente, ou até vender o embrião, né? A gente está vendo muito leilão hoje, né? Então, é mais isso. E, assim, eu dou aula aqui em Teresópolis também, né? Na universidade. Na faculdade aqui na Unifeso. Então, isso me prende muito aqui. Então, com isso, eu parei de rodar muito. Certo. Então, hoje, assim, eu trabalho mais só lá em casa mesmo. E por indicação de quem já teve um bom serviço e diz, faz com ela, que é tranquilo, que é bom. Então, assim, a gente, no Salto, a gente trabalha muito com sêmen congelado, né? Sim. E isso o momento da inseminação é crucial. Certo. Você tem ali, você tem que inseminar, pegar a ovulação e inseminar ali no ato. E eu acho fazer isso à distância, rodando, quase impossível. Né, é muito difícil. Então, eu lá em casa durmo, a minha casa é a 50 metros das cocheiras. Às vezes termino de jantar, deixa eu ir lá ver se a égua ovulou. Vai lá, volta, vê um filme, porque acaba o filme, deixa eu lá ver se a égua... previsível, mas varia de égua para égua. Sim, elas infelizmente nem sempre leem o mesmo livro que a gente, né? Então, fala, vou aplicar aqui o hormônio, 40 horas depois... Vai ser assim. Não é, né? Não. Então, cada organismo reage de uma forma. Então,
facilita muito. E aí aqui eu acordo cedinho, vou lá, vejo as éguas, vou dar aula, volto na hora do almoço, vejo de novo. Então consigo fazer essa... Essa janela aí de 4 horas assim não atrapalha tanto, mas você tem que estar toda hora voltando, né? Exatamente. Gente, o assunto está ótimo, mas nós vamos a um breve comercial, agradecendo àqueles que usam a nossa plataforma para falar com esse público apaixonado pelo universo equestre. Se você tem alguma coisa para conversar com essa gente que nos acompanha, entre em contato conosco, está aqui no rodapé. Já já a gente volta. Nós estamos aqui no Aras Santuário dos Sonhos, cedido para a gente no friozinho de Teresópolis. Já estava com saudade disso. Tá gostoso, que o meu né? Rio de Janeiro está muito quente sempre. A gente volta já, é rapidinho, eu conto com vocês. Em 2025, o Aras Rosa Mística está de volta como patrocinador oficial do maior evento de hipismo do mundo em Aachen, na Alemanha, pelo 2º ano consecutivo. Uma parceria que une tradição, paixão e excelência. O Aras Rosa Mística, referência mundial na criação de cavalos de elite, marca presença novamente na meca do hipismo mundial. Das terras brasileiras, levamos nosso legado e compromisso com a qualidade, celebrando o que há de melhor no esporte. Aras Rosa Mística. Orgulho de ser parte da história do hipismo mundial. Do Brasil para o mundo. Juntos em Aachen. Falei para vocês que era rapidinho, estamos de volta. Estou com a Paula Gutmann aqui. Paulinha, depois você já tem aí décadas trabalhando com isso, vendo, o que tem realmente de novidade na reprodução? O que mudou tão fortemente que hoje em dia as pessoas conseguem ter as melhores linhas maternas, melhores linhas paternas no Brasil, em condições de criar em pé de igualdade com grandes centros do mundo? A gente está passando por um período agora que eu comparo com o período que a gente passou quando passou só da inseminação artificial para transferência de embrião. Ok. Outro grande salto. Isso foi década de 80, Sim. 86, eu acho que foi a primeira transferência de embrião no Brasil. E agora a gente está começando a mexer mais com... tem a ICSI, né? Que é essa técnica que você injeta um espermatozoide dentro do ócito, que veio para principalmente conseguir aproveitar os animais subférteis. Sim. Mas também é uma forma de você espalhar a genética. Boa. Né? Genética boa. Então, no Brasil de hipismo, a gente consegue trabalhar com sêmen importado, né? Que não é toda raça, né? Que permite essas técnicas todas. Mas isso tá criando um mundo novo. Certo. Também com a possibilidade não só de você fazer a ICSI, mas de você começar a vitrificar, congelar, né? Que é um pouco diferente, mas embriões. Então, Certo. por exemplo, você tem uma égua que você pretende vender. Né? Então, Mas você gostaria de tirar 3, você 4 quer deixar, filhos dela, não? Então Sim. você pode fazer os embriões nela, sem ser pela ICSI, insemina e faz o lavado, congela os embriões. Ok. Entendeu? Mais para frente você pode vender o embrião, pode descongelar quando você tiver uma Colocar numa receptora top, né? E a receptora ainda é um grande gargalo nessas técnicas todas, porque a égua perfeita é quase impossível Sim. de se encontrar. Égua que é grande, não é primeira cria, que é mansa e vai dar bons que costumes ao seu potro. e que principalmente tem um útero perfeito. Senão não adianta nada. Você ter pode correr o todas risco de perder sua. Então, no momento que você encontra essa égua perfeita, você vai lá e descongela o embrião e inovula, né? Então, eu acho que E o índice de sucesso é bom hoje? Tá melhorando, né? As técnicas, tanto para congelar como para descongelar.
as técnicas de diagnóstico para você usar melhor as receptoras, né, para você selecionar as receptoras melhores, estão sendo muito trabalhadas, né? Então, assim, a gente tem muita novidade, muita pesquisa em cima disso. Então, os índices estão melhorando, né? A gente tem vários gargalos no processo. Então, por exemplo, na transferência de embrião, você tem o gargalo do sêmen congelado, que nem todo é bom, né? Mas hoje em dia a gente já tem os cavalos as técnicas de congelamento estão bem melhores. Para ter motilidade ao descongelar. Isso. E aí depois você tem o gargalo da receptora. Então na ICSI você tem éguas que simplesmente não convertem, independentes do sêmen. E, né, continuam sendo subférteis, porque nem na ICSI você consegue. Resultado. Então, isso tá fazendo, eu acho, até a genética ficar, de uma certa forma, mais acessível. Sim. Então, tanto é que quando os cavalos brasileiros foram para Olimpíadas, Pan-Americano, né? Então, coloca realmente o Brasil ali em condições de competição. De igualdade de competição, né? A gente dizia nos anos 80 que nós estávamos 50 anos atrás da Europa, depois nos 90 nós baixamos para uns 20, chegou nos anos 2000, nós estamos ainda 10 anos atrás, porque eles já estão cobrindo com filhos desses que nós ainda estamos comprando. E agora, se a pessoa quiser andar exatamente com a temporada de monta europeia, você consegue. Consegue. Tanto na linha materna quanto na paterna, desde que você tenha orientação e saiba aquilo que você está buscando, né? A preços bem mais interessantes do que eram. A dificuldade ainda que eu acho e que se você comparar a reprodução equina com a reprodução bovina, por exemplo, é a análise genética, né? Ainda no cavalo, por mais que a gente tenha pessoas que são super estudiosas e, né, ainda está muito atrás nessa análise genética, né? O touro, você sabe qual é o touro que vai dar o úbere maior, o cupim, não sei como, quantos por cento. Pelo volume e pelo valor envolvido, porque exatamente aquilo vai virar lucro muito rápido, né? E cavalo a gente ainda está muito no eu preciso de um cavalo quente, com a mão rápida, porque minha égua é baixa, eu preciso de um cavalo alto e tal, então... Né? E o brasileiro de hipismo leva muitos anos para você ver o resultado desse cruzamento, né? O cavalo vai estar ali entrando no auge 7, 8 anos. Não, 8 né? anos depois 8 anos depois dessa escolha, isso, né? Vai esperar 11 meses para ele nascer, 4 anos para domá-lo, e mais 3 ou 4 para ele dizer se ele é tudo aquilo que a gente imaginou, né? E aí a gente nem lembra mais o que a gente imaginou há 8 anos atrás. Quanta coisa boa já aconteceu depois disso em outros cruzamentos e tal, né? Que uns funcionam e ninguém sabe explicar por que funcionou. E às vezes esse mesmo cruzamento não funciona na segunda vez. Irmão não é igual, né? Nunca. Mesmo pai, mesma mãe, um cavalo completamente diferente. Eu brincava com todo mundo dizendo, o Pelé tinha 6 irmãos. Ele foi o Pelé. Só um foi o Pelé, né? O pai dele dizem que jogava muita bola, mas os irmãos dele não jogaram. E o próprio Pelé teve um filho que virou goleiro. Então não devia ter aquela habilidade toda que ele tinha. Né? Com certeza. Genética não é fácil, né? Não. É uma busca. E eu acho que eu saiba, a gente ainda não tem muitos... Acho até que algumas raças alemães já têm isso, mas, né, quantos por cento disso ou daquilo, mas ainda é uma informação difícil para a gente. Quase empírica, pelo volume, né? Até hoje dizem que a regra de ouro é ter 25% do PSI. Ainda falam nisso, né? Nessa regra de ouro, todo grande atleta que surge, virou um grande reprodutor, ele teria que ter pelo menos 1/4 de PSI no sangue e tal. E a gente vê isso em muitos papéis europeus e vê pouco em algumas raças que também dão muito certo. Não é? Você fala onde é que está
E aí no lado da tecnologia, da ciência mesmo, né, a gente acaba não selecionando o cavalo para reprodução. Certo. Então essas técnicas vêm evoluindo, mas a gente também trabalha cada vez mais com cavalos que não são selecionados pelo critério da fertilidade. Certo, e sim Entendeu? pelo resultado como atleta. Então isso às vezes dá uma travada, né? Ainda se tem aquela coisa antiga de dizer, o ideal, 4 cascos totalmente pretos, casco branco é mais mole, é mais complicado, mais sensível. Se busca isso ou empate na genética, você não... Eu acho que hoje estão mais falando, a gente tem tanto recurso, né, para melhorar essas questões. Eu acho que na genética a gente está querendo ver como é que passa para o lado de lá, né? Performance. É performance mesmo. Então, às vezes, essa seleção da performance afeta um pouco a seleção da fertilidade, né? Certo. Se falou muito disso nesse congresso lá agora? Se falou bastante disso. Se falou bastante disso. Isso é um fenômeno mundial, não só nosso. E se falou muito, assim, a gente está sempre criando, né, essas técnicas para você melhorar, né, você trabalhar com esse problema, né? Certo. A égua já tem um ciclo complicado. Porque a égua está em cio de 5 a 7 dias. Certo. Então você tem que acompanhar muito bem. As nossas éguas muitas vezes são esportistas. Sim. São atletas. Então você Elas tem param outras... um pouco essa campanha para poder ir lá doar o óvulo ou ser fertilizado? Sim, às vezes você tem que fazer concomitante, né? Sim. Porque, para quanto tempo? Um mês? Um mês O ciclo da égua são 21 dias. Sim. Então você consegue ali encurtar O máximo. para 15, 16, né? Mas um mês é muito pouco tempo, né? Sem dúvida. Então a gente às vezes tem que ser ninja. Não, e principalmente agora que começam todos a se preocupar com a idade, o nascimento europeu, né? Ter nascimentos facilita com o semi-congelado. Mas quando você cicla uma égua para ter o nascimento com um nascimento europeu, para que a idade dele não fique, né, tendo aqueles 6 meses de carência por nascer no hemisfério sul, tudo isso, você tem menos luminosidade, é muito mais complicado você criar esse ambiente artificial total. As éguas param mesmo, ainda mais se a égua, eu acho que as éguas que estão assim, até na hípica, até continuam mais, porque estão mais expostas ali, mas égua de aras, aqui em Teresópolis, para mesmo. E eu já tive casos de éguas que vieram da hípica em julho e chega ciclando, chega aqui e para de ciclar. Sim. Então, a natureza fala com ela, já, não é hora, vai nascer fora. Né? Pois é, Elas exatamente. sabem. Como assim você quer nascer em junho? É isso aí. Né? É isso não aí. tem pasto, tá frio, Isso. né? Então a gente fica driblando algumas isso. reprodutoras europeias trazidas naqueles primórdios aí do BH também. No primeiro ano era complicadíssimo delas ciclarem na hora certa, né? Mesmo incidência de sol, tudo isso, o clock e muitas vezes saem de lá. No auge do inverno. Isso. Né? Então leva ali uns 2 meses para a parte hormonal entender que agora vamos lá, né? Para trabalhar. Então, aí você perde a estação de monta aqui. Né? Exatamente. Então... Bacana. E você hoje é professora, isso é um dado novo para mim. O que você deixa aí de legado para quem está entrando nesse universo agora, que está se apaixonando por reprodução, por grandes animais, ou como clínico? Qual é o trilho correto para se ter hoje sucesso como um bom veterinário no Brasil? Então, você falou uma palavra essencial aí, paixão. Então, em primeiro lugar, você tem que ser apaixonado por isso, porque é uma vida de dedicação total e exclusiva.
Eu já inseminei égua dia 25 de dezembro, Sim. 1º de janeiro, já operei cólica 1º de janeiro, né, de manhã, então não tem feriado, não tem domingo, não tem dia, não tem hora. E a segunda coisa que é muito, muito importante é estudar muito. É um aprendizado assim contínuo, você Sim. tem que, ou senão você fica para trás. Perfeito. Assim, tem que estar o tempo todo, né, correndo atrás da informação e Fazendo cursos, visitando seminários, porque investindo muito nessa parte. e a impressão que me dá é que agora está evoluindo cada vez mais rápido, né? Muito rápido. Se você para um ano, você Ficou se pra trás. descola da Ficou para realidade. trás. Você não entende mais as coisas que a gente fala, por exemplo, a própria aspiração folicular, há 4 anos atrás, era feita de uma forma totalmente diferente. Certo. Só, né, a gente dizia que você tinha que aspirar um folículo, aquele que ia ovular, hoje em dia já é totalmente diferente. Então, Já se descobriu que há outras maneiras mais eficientes e talvez economicamente mais interessantes. E vai realmente a pesquisa, né? Tá vindo e tá vindo rápido. Então, Maravilha. Gente, papo maravilhoso. Eu também gostaria de continuar mais tempo, mas estão aí os telefones, o endereço. Ela está aqui em Teresópolis, disponível na sua fazenda, vamos chamar assim, no seu local de reprodução. É professora na universidade aqui e a qualquer momento você entra em contato conosco no canal, a gente passa todos os contatos e tudo que você precisar dentro daquilo que a gente se propõe a fazer, que é trazer informação de boa qualidade a todos os apaixonados. Não se esqueçam, nós já temos 1 ano de programa. que legal, Estamos comemorando aqui todas as semanas, todas as quintas-feiras, às 19 horas, um programa inédito. Já tivemos entrevistas inesquecíveis, entrevistas engraçadíssimas. Tudo isso está disponível para você. E não só no nosso canal, também em outras plataformas que estão nos procurando já e das quais nós nos estamos transformando em parceiros. Nós vamos começar uma série agora muito interessante também, convidando professores e alunos para sentarem aqui do lado e contarem como é essa relação quando ela funciona bem e quando ela funciona mal. Vai ser um especial. Vai ser bom, hein? Alguns dos instrutores já foram nossos entrevistados e aí nós vamos ver, dito pelo aluno dele, se é tudo aquilo que ele dizia mesmo que ele faz ou se essa coisa é negociável entre professores e alunos. Obviamente que nós vamos trazer professores e alunos de extremo sucesso e outros que estão iniciando. E como é que a gente vai fazer essa comparação? Eu acho que vai ser muito legal. Paulinha, um prazer enorme. Prazer. Que bom Obrigada estar aqui com você. Convite. Bem-vinda Adorei. de volta, né? Desse tempinho aí de Europa. E você, amigo do Tô na Pista, toda quinta-feira, 19 horas, coloque o sininho, convide os amigos a se inscrever. Nós somos o canal Universo Equestre, só para apaixonados por hipismo. Isso aí. Boa noite, gente.